Fala meu nono, tudo bom? Rafael aqui falando, tô aqui no nosso livro de ciências, tá? Peço que vocês se encaminhem aí para 293, né? Vamos falar de ondas e radiações, né? Nisso que se divide o nosso capítulo, tá? Essa aqui já é uma parte que entra física na nossa vida, química já ficou, né? Por isso que quis passar inclusive uma listinha de exercícios semana passada, a gente fechar bem química e a gente poder entrar nesse finalzinho de física, que ele nem aborda tanta coisa, né? Ele aborda bem pouquinho, tá? Então ele começa aqui, né, falando, definindo o que são ondas, né? As ondas, galera, são perturbações, tá? Que tem no meio, tá bom? Então nós temos um meio aí, esse meio ele sofre uma perturbação capaz, capaz não, mas é uma perturbação que possibilita transferência de energia. É isso que acontece, tá? Então, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui para você, estou falando, né? Logo você está me ouvindo, mas como você consegue me ouvir, né? Um outro ponto aqui, antes de concluir aí, antes de eu te dar essa resposta, é o seguinte: se eu falo o tempo todo, se eu ficar por exemplo, eu dou aula para vocês aí, né? Pelo menos para o pessoal que está indo presencial, eu dou aula de 8 horas da manhã até meio-dia. Eu saio de lá exausto, né? E o que faço mais lá é falar. Então falar cansa, eu fico cansado, né? Quem fala muito, quem já teve essa oportunidade de falar bastante, sabe que falar cansa, né? Mas por que cansa? Porque você tem um gasto de energia, né? Você gasta energia o tempo todo, você gasta energia respirando, você gasta energia pensando, você gasta energia falando. E aí você precisa repor suas energias. Como você faz isso? Se alimentando e dormindo, descansando, repousando, né? É assim que você repõe as energias. Então, quando eu falo, eu tenho um gasto de energia. Mas para onde vai essa energia? Ela está contida dentro de mim. Eu retirei dos alimentos, eu descansei, aí consegui como eu posso dizer, guardar um pouquinho de energia dentro de mim. Essa energia está contida. E conforme eu vou gravando esse vídeo e falando com você, eu estou gastando um pouco de energia. Mas a energia ela não está desaparecendo de dentro de mim. Eu estou colocando essa energia para fora. Eu estou transferindo essa quantidade de energia que está contida dentro de mim. É como quando você chuta uma bola. Você vai chutar uma bola, você vai ficar cansado se você ficar chutando muito, porque você está transferindo parte da sua energia para a bola. A bola vai ganhar uma quantidade de energia suficiente para se movimentar. Essa bola bate na janela. Se a janela não suportar a quantidade de energia que vem com a bola, a janela explode, porque aquela é uma quantidade de energia muito grande para ela. Ela não vai conseguir suportar aquela quantidade, aquele impacto. Tá? Então a energia, o que eu quero dizer para você é que ela vai sendo transferida. E quando eu falo, eu estou transferindo energia. Quando eu coloco essa energia para fora, eu estou perturbando as moléculas ao meu redor. E as moléculas elas vão começar a vibrar. E elas vão vibrando, né? Deixa eu virar minha folhinha aqui. Elas vão vibrando. E uma vai vibrando a da frente, que vai vibrando a seguinte, e vai vibrando a seguinte, até que isso chegue no seu ouvido, né? Caramba, fiz uma orelha muito feia aqui. Sua orelha ela é como se fosse uma antena. Ela vai entender essa frequência, né? A gente vai entender o que é uma frequência aqui nesse capítulo, né? E ela consegue converter isso em informação, tá? A sua orelha, o seu ouvido, o seu tímpano, né? Pra gente ser mais preciso, ele vai converter essa frequência, mas ele não consegue converter a luz, por exemplo. A gente vai ver que é um outro tipo de onda, né? Que também é uma transferência de energia, né? O que você precisa entender aqui agora é que ondas são perturbações, tá? Que acontecem ao nosso redor, tá? E aí a gente consegue transformar isso em algumas informações aí, tá? Muitas das vezes, tá bom? Então ele começa falando aqui, ó, ondas são perturbações periódicas que se propagam de um lugar para o outro, tá? Usei o exemplo das moléculas aqui, mas a gente vai ver que nem sempre a gente precisa de molécula, tá? Porque nós temos dois tipos de ondas aí, as mecânicas e as eletromagnéticas, tá bom? Elas são capazes de transportar matéria, não são capazes, tá, de transportar matéria, somente energia. E a energia que vai causar essa perturbação, tá? Aí aqui ele vai falar um pouquinho sobre as classificações das ondas, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, quanto à direção de propagação, né? A gente vai ter a unidimensional, a bidimensional e a tridimensional.
A unidimensional, né, para você, pensa o seguinte, se eu pego uma corda, acho que eu vou até usar o exemplo do livro aqui, acho que é melhor do que eu fazer esse desenho, que eu não vou conseguir fazer um bom desenho, tenho certeza. Ó, tá vendo essa transversal? Imagina que essa corda esteja amarrada aqui no cantinho. Você pega a corda com a mão e dá uma chacoalhada assim, ó. Você vai ver que ela vai fazer esse movimento, né? Ela vai fazer isso aqui, ó. Isso eu digo que é o quê? É unidimensional. Elas só propagam apenas em uma direção, né? Como aquela produzida em uma corda. É isso que ele quer dizer da corda, né? Você pega uma corda aqui, ó, ela tá presa na parede. Vou filmar minha parede aqui, muito mal emassada, foi eu que fiz. Então respeita aí esse esquema, hein? Ó, se tu pega aqui, ó, não vou conseguir fazer com isso aqui. Se você fizer isso aqui, ó, você vai ver que ele vai fazer uma ondulação para frente, tá vendo? Isso é ser unidimensional. A bidimensional é quando você pega, por exemplo, uma pedra e joga num lago, né? Joga na água, né? Você vai ver que tem aquela perturbação que ela vai se espalhando, né? Isso é bidimensional, né? Tridimensional é o som, né? O som ele vai para cima e para baixo, né? Ele vai se movimentar de forma vertical e horizontal e nas diagonais também. Então não necessariamente você precisa estar na minha frente para você me ouvir. Né? Você pode estar atrás de mim, você pode estar na minha diagonal, não importa, né? Por quê? Porque a luz o som é tridimensional, assim como a luz também vai ser tridimensional, tá? É diferente do esqueminha da corda, né? Que ele só está indo nesse sentido aqui, ó. Ou diferente também de quando você joga a pedra no lago, né? A superfície vai ser perturbada, né? Mas ela não vai vertical, ela não vai para a atmosfera, né? Ela vai ficar ali contida no líquido, tá? Nós temos aqui a direção de vibração, né, que pode ser longitudinal, transversal ou mista, tá? A longitudinal é como se fosse uma mola, tá? Então a direção de propagação vai ser a mesma que a direção de vibração. Então ela vai ser propagada para frente, né? E a vibração está indo para frente e para trás, né? Um exemplo que você pode pegar aqui é um alto-falante. Se você já teve a oportunidade de ver um alto-falante grande, estou tentando fazer um alto-falante muito feio aqui, meu Deus. Quando esse cara ele começar a vibrar, né, tá saindo o som do meu alto-falante. Como ele se comporta o alto-falante? Ele vai para frente e para trás, né? Isso é longitudinal, tá? A tridimensional é aquele esquema da corda, né? A direção ela vai oscilando assim, ó. É vertical, mas o som, a direção da propagação é essa aqui, ó. É diferente da primeira longitudinal que é assim. Né? A direção da propagação está indo para frente, ó, mas a vibração está assim, né? Essa aqui, a transversal, ela vai nessa fluidez aqui, ó, tá? E a propagação vai ser na minha vertical, vai ser na minha horizontal, perdão, né? Mas a vibração vai ser vertical, tá? E aí nós temos a mista, que vai ser essas duas juntas aqui, né? Você vai ter tanto nesse sentido quanto nesse aqui, tá bom? Nós temos aqui na 265, né? Ele começa a falar sobre as ondas mecânicas e as eletromagnéticas, tá? Ondas mecânicas é o som, né? Você precisa de matéria para propagar esse cara. É o que eu falei no iniciozinho aqui, ó. Eu vou transferindo energia e as moléculas à minha frente elas vão vibrando, né? E aí eu consigo fazer com que essa quantidade de energia perturbe esse cara aqui, né, formando uma onda. E isso é transformado para mim em uma informação, né, que é o som. Então eu preciso de matéria para isso, né? Quando você vê um filme, qualquer filme espacial, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, aí você vê aquela nave lá, quando a nave explode, né, você escuta o som da explosão. Mas de fato aquilo não ocorreria, porque lá no espaço é vácuo. E o som precisa de matéria para ser propagado. E no espaço não tem, é vácuo, é ausência de matéria lá. Então lá, por natureza, não pode ter som. Não vou conseguir transformar não. A palavra me escapou aqui agora. Não vou conseguir conduzir essa quantidade de energia. Não vou conseguir transformar ela em uma informação. Porque o som precisa de matéria. Por ser uma onda mecânica. Isso é muito importante, tá? Onda mecânica precisa de matéria. É o som, né? A eletromagnética já não preciso, tá bom? Nesse caso aqui, ele te dá aqui, ó,
a luz do sol, né? A luz ela não precisa, ela consegue vir atravessar o espaço, viajar pelo espaço até a gente, né? Porque lá ela não precisa de matéria, tá no vácuo, tá? Então a luz não vai precisar, o som vai, tá? A luz é uma onda eletromagnética, enquanto o som é uma onda mecânica. Onda mecânica precisa de matéria, né? Eletromagnética não preciso. Então no espaço você não vai conseguir ouvir a explosão. Você não vai conseguir ouvir o som, porque lá precisa de matéria. O som é onda mecânica. Mas você vai conseguir visualizar aquela explosão, porque a luz é eletromagnética. Você não precisa de matéria, tá? Para ela se propagar. Né? E aqui eu vou vir com os elementos de onda, tá? O que você precisa saber na onda, né? As ondas, elas possuem cristas, vales, períodos, frequências, amplitudes e comprimento, tá bom? As cristas, né, serão os topos aqui, ó. Então as minhas cristas A, C e E. Ele até frisou para você. Os vales vão ser as depressões, né? Vão ser os pontos mais baixos ali da minha onda. Então os vales serão os pontos B, D e F, tá? Então eu tenho cristas e tenho vales, tá? Os períodos, né? É o tempo necessário em que ele vai precisar para fazer uma vibração completa, né? Então o período é o tempo que ele vai fazer isso aqui, ó, de A até C, porque depois vai ser tudo uma repetição, né? Então ele vai ser também um período do C até o E. Isso é um período completo, tá? A frequência, né? Vai ser o número de vibrações completas que você vai ter, né? Então quantas vibrações completas você vai ter? Né? Isso daí é o que a gente chama de frequência, tá? A amplitude vai ser a distância, tá? Entre o eixo e a crista da onda. Então a amplitude vai ser isso aqui, ó. Vai ser esse pedacinho aqui, né? Tá bom? Isso vai ser a amplitude, tá? E o comprimento da onda, que vai ser a distância entre duas cristas, ou os dois vales aqui, né? Entre os cristas ou os vales, tá? Isso daí a gente tem um comprimento de onda. Para a gente calcular a velocidade de onda, isso aqui é importante, né? Essa observação que ele faz, ó. A velocidade de uma onda depende do meio no qual ela se propaga, né? Então a gente sabe que a onda eletromagnética, ela não precisa de matéria. Então ela vem numa velocidade aqui, x. Se ela começa a colidir com matéria, a velocidade dela cai, né? Isso prejudica ela. Então ele vai dar aqui, ó, um exemplozinho aqui, deixa eu ler aqui para você, ó. Um raio de luz no vácuo tem velocidade de aproximadamente 300 milhões aqui, tá? Metros por segundo. Mas ao penetrar na água, a velocidade reduz para 225. Ou seja, a água é matéria, então a velocidade vai ser reduzida, tá? As sonoras, né, as ondas mecânicas, perdão, elas são o inverso. Onda mecânica precisa de matéria. Então, quando ela se choca com matéria, a velocidade dela vai aumentar. Então, ele lança aqui para você um dado que é o seguinte, ó. Quando o som ele está no ar, ele vem a essa velocidade, 340. Quando ele se choca com a água, a velocidade ela vai para 1500. Por quê? Porque você vai ter mais moléculas, né? O ar, as moléculas estão dispersas, né? Lembra dos 3 estados físicos lá, quando eu expliquei o estado de agregação? O ar, as moléculas estão dispersas. Quando você chega, isso aqui é o gás, né? Ou vapor, tá bom? Quando você chega no líquido, as moléculas estão um pouco mais agrupadas, né? Ou seja, eu vou ter muito mais matéria aqui por espaço, né? Então, quando o meu som passar aqui, ele vai aumentar a velocidade, porque ele precisa de matéria. E aí ele vai se deparar com uma quantidade maior de matéria, tá? E aí a propagação dele vai ser acelerada, tá bom? E aí aqui por último, né, ele vai te dar uma relaçãozinha, né, do que você precisa para você calcular a velocidade. Você precisa da frequência ou do comprimento, tá? A frequência vai ser o número de vibrações, né? E o comprimento vai ser essa distância aqui, né? Então, quantas vezes você repetiu isso e em quanto tempo você fez isso? Tá bom? Isso daí você vai conseguir calcular a velocidade da sua onda, tá? Um abraço, tamo junto sempre.